Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade ao capítulo 4, nós iremos estudar hoje sobre a biosfera, né? Mas para darmos início, eu gostaria de repassar para vocês alguns conceitos que serão importantíssimos para compreendermos o assunto. Vamos lá? Vamos começar compreendendo o que é biosfera. A biosfera significa esfera de vida, esfera da vida, e é definida como um ambiente que possui todas as formas de vida existentes no planeta Terra. Todos os ambientes, eles estão incluídos como parte da biosfera, desde o ponto mais alto do planeta até a porção mais profunda dos oceanos. Em virtude dessa grande quantidade de ambientes, a biosfera ela é complexa e possui uma constituição variável. E o que é ecologia? A ecologia, ela estuda o meio onde esses seres vivos vivem. Entretanto, essa ciência ela é bastante complexa, sendo responsável por estudar também a interação dos seres vivos entre si, né, e com o ambiente que vivem. E o que é espécie? Bem, definir o que é espécie não é uma tarefa fácil, né, e requer muito cuidado. Nenhum conceito existente na atualidade é capaz de contemplar todos os seres vivos. Gatos e cachorros, eles são animais de espécies diferentes. E isso não é novidade para ninguém, né? Uma vez que são seres bastante distintos, né? Entretanto, não é apenas a aparência que determina se os indivíduos eles são ou não são da mesma espécie. Diversos fatores eles são usados para indicar, né, uma espécie, e nem sempre esses fatores eles são bem claros, e isso dificulta a definição desse conceito. Então, para vocês terem ideia, existem mais de 20 conceitos de espécies publicados. Entretanto, atualmente, a definição mais conhecida, né, ela é denominada de conceito biológico de espécie. Então, de acordo com esse conceito, espécies são agrupamentos de populações naturais que são capazes de reproduzir-se naturalmente e são reprodutivamente isolados de outros grupos, certo? Bem, e o que é habitat? Habitat é o local onde uma determinada espécie vive. E o que é nicho ecológico? É o modo como uma espécie vive. Corresponde a todos os recursos bióticos e abióticos que são utilizados por uma espécie no ambiente que vive, certo? Então, a gente precisa lembrar, talvez vocês não estejam lembrando, o conceito de biótico e abiótico, certo? Então, quando eu falo de biótico, isso está dizendo respeito aqui aos seres vivos e suas relações com o ambiente. Já os abióticos dizem respeito aos seres não vivos que atuam naquele ecossistema. Como, por exemplo, nós podemos citar a radiação solar, a temperatura, a luz, a umidade, os ventos, o solo, todos esses são exemplos de fatores abióticos, certo? E o que é população? Então, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área em determinado período de tempo. E comunidade, todos os seres vivos que vivem em determinada região e período de tempo. E o que é ecossistema? É o nome dado ao conjunto de seres vivos de uma área, né, e todos os fatores abióticos com as quais esses indivíduos eles interagem. Você sabe o que é uma cadeia alimentar? Ou o que é uma teia alimentar? Você sabe o que é isso? Bem, antes de estudarmos sobre cadeia e teia alimentar, nós vamos primeiro aprender alguns conceitos que são fundamentais, certo? Então, primeiro, o que são organismos produtores? Podemos dizer que tanto nos organismos terrestres como nos aquáticos, a maioria dos organismos produtores são aqueles o quê? Que fabricam o seu próprio alimento. As plantas, as algas são organismos produtores, por exemplo, porque eles produzem o seu próprio alimento, certo?
nós vamos ver depois, né, a questão da fotossíntese e tudo mais. Então, e o que são organismos consumidores? Então, os seres vivos que eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam obter outros organismos. Por isso que eles são chamados de quê? De organismos consumidores. Então, entre os consumidores, os que só se alimentam de organismos produtores, eles são chamados de herbívoros. A gente costuma dizer, né, porque vem do latim, aliás, vem do latim herba, quer dizer erva, vorare, e comer, devorar. Então, se alimentam de quê? De plantas, de ervas. Existem animais que se alimentam de partes de outros animais, né? De seus produtos, como leite, ovos, ou mesmo desses animais inteiros. Então, eles são chamados de carnívoro, porque se alimentam, né, de carne e seus derivados. Há ainda animais que se alimentam tanto de produtores quanto de consumidores. Então, eles são chamados de onívoros. E os animais que matam sua presa para se alimentar, eles são chamados de predadores. Então, a cadeia alimentar e sua importância para o fluxo de energia na biosfera. Vamos problematizar aqui a situação, olha. Então, nós temos aqui o Sol, aí vamos imaginar o Sol, o capim e o boi e o ser humano. De que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros e de que forma eles dependem do Sol? Parem aí para pensar um pouquinho. Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Os seres vivos obtêm energia basicamente de duas maneiras: os clorofilados através da energia do sol e os não clorofilados a partir do consumo dos clorofilados. Então, ao comer um bife, nós mastigamos a carne de um boi que se alimentou do capim. Este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar, ela representa a relação de alimentos entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. Nós temos aqui uma cadeia alimentar bem simples: o capim, o boi e o ser humano. O que significam essas setas? As setas indicam serve de alimento para. Então, o capim serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o ser humano. Ou também podemos representar dessa forma. O capim serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o ser humano. Então, esse é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre e aqui nós temos exemplo de uma cadeia alimentar aquática. Então, podemos observar a partir das duas cadeias que nós vimos agora, que os organismos eles consomem alimentos comendo outro ser vivo, menos a planta e as algas que ficam no início dessas cadeias, como nós vimos, são os produtores, certo? Então, como as plantas e as algas se alimentam? As plantas e as algas, elas não se alimentam de outros seres vivos. Elas são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescer. Por isso, elas realizam uma transformação química chamada de fotossíntese. A partir da fotossíntese, as plantas elas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes. Nós vamos ter um capítulo especial para estudarmos a fotossíntese, tá bom? Então, não precisa se preocupar em compreender esse processo agora, não. Então, a questão do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Então, dependendo da posição em que ocupam na cadeia alimentar, os organismos eles podem ser classificados de produtores, né, que são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento, são autótrofos, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Os consumidores são os organismos heterótrofos, né, e podem se alimentar diretamente dos produtores, que é o consumidor primário, ou de outros consumidores, que ele pode ser chamado, né, tanto de quem se alimenta do consumidor primário. Aliás, o consumidor primário se alimenta do produtor, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, e no final dessa cadeia alimentar, quando esse consumidor secundário ou terciário aqui, né, quando ele morre, entra em ação quem? Os decompositores, certo? Então, os decompositores se alimentam de outros organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta para o ambiente, ok? Então, voltando para aquela cadeia anterior, o capim ele vai ser o quê? O produtor,
o boi, o consumidor primário, e o ser humano, o consumidor secundário. Após a morte do ser humano, entra em cena quem? Os decompositores, liberando essa matéria orgânica de volta para o ambiente. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, isso aqui é uma teia alimentar. Nós temos aqui o capim, que é o produtor. Nós temos aqui o rato e o gafanhoto, que nessa situação eles são os consumidores primários, certo? Mas pode variar, né? No caso aqui do rato, pode variar dependendo da cadeia alimentar. O sapo, nesse caso, como ele vai se alimentar do consumidor primário, o sapo ele vai ser o consumidor secundário. E a cobra, ela pode ser o consumidor secundário se ela comer o rato, já que o rato é o consumidor primário, e ela pode ser o consumidor terciário se ela se alimentar do sapo, que nessa situação aqui está sendo o consumidor secundário, certo? Então, você compreendeu de onde vem a energia que abastece as cadeias alimentares? Pois é, do Sol. É o Sol que fornece sob a forma de luz toda a energia utilizada pelos produtores. E quando o animal come uma planta, ele utiliza essa energia que a planta armazenou. O Sol é, portanto, a fonte de energia que mantém a fotossíntese na Terra e, consequentemente, todas as formas de vida. Nos ecossistemas que estabelecem muitas cadeias alimentares que se entrelaçam, formando uma rede ou teia alimentar. Ela representa as várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade. A gente estuda ali a cadeia alimentar, mas a gente sabe que na natureza está tudo junto e misturado, formando aí a teia alimentar, né? Então, a teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares que existem em um ambiente. E eu vou deixar para vocês aqui também uma sugestão de vídeo, vídeo aula cadeia e teia alimentar, se você quiser compreender, ou se de repente tenha ficado alguma dúvida. E a atividade de hoje é na página 83 e 84, você vai resolver as questões 9, 10, 12 e 14, tá bom? Então, que em todos os dias da sua vida Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.